É, chega aqui comigo. Você sabe me dizer como se tornar um perfeito idiota? Você sabe me dizer como se tornar um completo, um perfeito idiota? Se você não sabe, fique comigo nesse vídeo que eu vou te dizer como se tornar um perfeito idiota. Parece até que esse vídeo é um pouco esculachante, parece até que eu vou esculachar as pessoas, mas não é isso. Se trata de uma realidade. Vamos falar exatamente o que acontece com as pessoas que, mesmo sendo maduras, sendo adultas, se tornam completos idiotas, perfeitos imbecis. Não quero que você me julgue, não quero que você me escrache aí por eu falar essas palavras tão pesadas, não é? Mas é para arrancar de você a sua atenção, ou para prender você no conteúdo desse vídeo, tá certo? Então fica comigo aqui agora, não arreda o pé, que você vai ouvir muitas coisas que realmente vai edificar a sua vida, vai trazer uma elevação no seu sentido racional, no seu sentido de reflexão, tá certo? Aproveitando, meus amigos, se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita agora mesmo, aperta aí essa barrinha, inscreva-se, depois acione o sininho das notificações, depois você pode compartilhar os nossos vídeos e, se puder e quiser nos ajudar, você pode nos enviar uma oferta de amor, uma ajuda simbólica para essa chave Pix que está aparecendo aqui, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho aqui no canal Sem Religião, tá certo? Então, já disse tudo nessa introdução básica, agora vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Aqui é o canal Sem Religião, eu sou o Hélio Albuquerque e é um prazerzão estar aqui de frente com você para mais um vídeo, para mais um conteúdo aqui do canal Sem Religião. Meu muito obrigado pela sua presença, pela sua educação, pelo seu carinho, pela sua admiração, por tudo que você apresenta como uma forma de energia para nos manter ativos aqui, sempre produzindo um novo conteúdo. Eu sei que você pode ter achado pesado aí a introdução do vídeo de hoje. Eu sei que você pode ter achado até um pouco crasso, né? Um pouco baixo a nossa forma de falar, né? Quando eu perguntei se você sabe como se tornar um perfeito idiota, como se tornar um perfeito imbecil. E é isso que nós vamos mastigar hoje aqui nesse vídeo. Eu já estava com alguns dias que não gravava um vídeo aqui para o canal com a minha imagem, com essa carcaça que todos vocês já sabem, né? Mas hoje tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos aqui mastigar esse assunto. É muito simples, não é segredo a gente falar de coisas reais, de coisas que parecem esquisitas, não é mesmo? Por exemplo, quando eu pergunto
como se tornar um perfeito idiota, como se tornar um perfeito imbecil. Já estou repetindo já pela terceira vez, né? Será que as pessoas se tornam assim porque querem? Ou elas se tornam assim porque alguma coisa é que as atrai, né? Ou leva elas a se tornar pessoas com esse tal comportamento? Porque ninguém quer ser idiota, não é? Ninguém quer se passar por imbecil, por idiota, por pessoas infantis, sendo adultas, como eu falei no começo, pessoas que são adultas, pessoas estudadas, inclusive, né? Pessoas que têm a sua formação didática, a sua formação escolar, né? Até mesmo profissional, que já fez faculdade. Mas esse assunto que eu estou trazendo aqui, ele é pertinente, ele pega muita gente, envolve muita gente, não é somente pessoas, vamos dizer, analfabetas funcionais que se tornam, mas sim são pessoas estudadas, pessoas cultas, pessoas que têm já um conhecimento, que têm uma vida profissional resolvida. E como disse um amigo certa vez, que me disse o seguinte: Ed, mesmo que sejam pessoas bem resolvidas financeiramente, profissionalmente, pessoas cultas, pessoas estudadas, mas são pessoas que foram doutrinadas quando criança. Foram pessoas doutrinadas quando criança e que são pessoas desequilibradas emocionalmente, são pessoas vazias, são pessoas carentes, pessoas que não sabem ao certo o que está do outro lado da vida, não sabe porque não procura investigar com a mente racional, não é? E aí, por isso, elas se tornam esse tipo de gente, idiota, imbecil, infantilizadas, mesmo sendo adultas, pessoas com um conhecimento muito bom. E aí você me pergunta: Ed, mas até agora você não explicou o que é ser idiota, o que é ser imbecil. Que palavra pesada, que palavra tosca. Gente, é simples, presta atenção aqui, presta atenção para mim. Acontece que quando você passa a acreditar em algum livro sagrado pertencente a alguma religião, você se torna isso. Que eu não vou mais repetir, porque eu já falei muitas vezes, já deu para você pegar. Você se torna esse tipo de gente, mesmo você sendo educada, uma pessoa culta, uma pessoa formada, uma pessoa bem estruturada financeiramente, profissionalmente, familiar, né? Mas você, quando você decide viver esse misticismo da religião, seja ela qual for, e principalmente a religião evangélica no Brasil, quando você passa a acreditar nas coisas que este livro te diz, que na verdade não diz a você, você que pensa que esse livro fala com você, mas quando esse livro foi redigido, foi escrito, ele não estava se referindo a você. Aqui do Brasil, do século 21, pessoas moderníssimas, pessoas que têm aí um iPhone 16, 15, 16, pessoas que têm aí, né, uma tecnologia para se explorar, pessoas que têm aí muito conhecimento. Esse livro arcaico, anacrônico, ultrapassado, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de contradições, não falava com você, não se referia
Em nenhum momento há pessoas da nossa geração. E é por isso que muita gente se torna idiota, se torna imbecil, porque passa a acreditar em tudo que está escrito aqui nesse livro. Principalmente quando se trata das promessas de curas, de milagres, de maravilhas que estão escritas aqui nesse livro, nesse conteúdo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Quando você passa a acreditar nessas promessas, quando você passa a acreditar nessas ficções, nas fantasias, nas alegorias, nas metáforas que estão escritas nesse livro, nesse conteúdo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, você se torna um perfeito idiota, um grande imbecil. Me desculpa, mas eu preciso ser sincero, preciso ser verdadeiro. Não posso rodear, não posso criar argumentos, eu tenho que falar direto com você, tenho que colocar o dedo na ferida, porque talvez assim você vai se despertar, você vai parar para analisar e vai ver que realmente o que a gente está falando tem sentido. Se você pensa que acreditar na Bíblia é algo que te enaltece, que te engrandece, que te deixa grande diante de outras pessoas que não têm essa fé, que não acreditam como você acredita, engano seu. Você está redondamente enganado. Você está redondamente infantilizado. Você se tornou uma criança com corpo de adulto, com barba velha, já branca, né? Muitas vezes cabelos grisalhos, careca que nem eu, cheio de ruga, cheio de pé de galinha no rosto, né? Desdentado igual eu, desdentado, né? Desdentado igual eu, envelhecido, né? Mas aqui dentro ainda pensando que nem uma criança. E sabe por quê? Porque exatamente esse livro, né? Esse maldito livro aqui diz para você que aquele que não se tornar como uma criança, né? Ingênua, tola, suscetível a ser enganada, que seja levada facilmente para um lado e para outro, né? São essas as características de uma criança, que tem um senso de curiosidade muito baixo, até mais do que uma criança, porque vamos analisar o seguinte: o texto do Novo Testamento, nas palavras de Jesus, diz que aquele que não se tornar como uma criança não herdará o reino dos céus, não pode ser seu seguidor e não pode herdar o reino dos céus. Logo, como eu disse, uma criança normal, sem nenhuma influência de nada, ela tem o seu senso de curiosidade muito aguçado, muito elevado. Crianças que são inteligentes, que estão naquela fase de descoberta, então elas perguntam aos pais o tempo todo: papai, por que isso? Vovô, por que daquilo? Titio, por que aquilo outro? Eu tenho um petit, né, um petizinho de 2 anos, meu netinho, que ele ainda não sabe falar, ainda não sabe organizar uma pergunta, mas ele já me dá demonstração de sua curiosidade. Eu tenho uma netinha de 3 anos, 1 ano mais velha do que o meu netinho, que é o Emanuel. Ela, no entanto, é muito sagaz. Ela faz perguntas assim incríveis, que eu fico às vezes assustado. Interessante como essa menina arranca assim
uma curiosidade, ela pergunta coisas. E é uma forma de conhecer. Aí cabe a mim instruí-la. Quando uma criança vem me perguntar, eu preciso instruir essa criança bem, de forma lógica, de forma, a ensinar a verdade. Eu preciso ensinar a verdade. Eu não posso brincar, não posso desviar o objetivo do ensino. Não posso colocar coisas mentirosas, fantasiosas, que é isso que muita gente faz. Muitos pais fazem isso. Acabam deturpando a verdadeira instrução para a criança, para o filho, porque imbecilmente acha que a criança não tem capacidade cognitiva de entender o que ela vai falar. E aí acaba vendendo uma coisa ruim para a criança, instruindo a criança de forma errada. Inclusive pessoas evangélicas que se baseiam em Provérbios 22:6, que diz: ensina o menino no caminho que deve andar, para quando se tornar velho não se desviará dele. Então, nesse sentido, a criança normal, a criança natural, ela tem muitas curiosidades, ela faz perguntas e ela fica meio que com o pé atrás. Se falar alguma coisa que não bate, ela vai ficar meio encabulada. Claro, isso algumas crianças que são muito evoluídas, E quando a gente está falando de religião, religião também torna as pessoas, mesmo que sendo adultas, coloca elas num nível infantilizado. Faz com que essas pessoas se tornem com comportamento de crianças, com comportamento de criança. Porém, sem essa qualidade, sem essa característica de questionar. O crente não consegue questionar, principalmente quando se trata das coisas que estão aqui, os absurdos que estão aqui. E se os absurdos que estão escritos nesses livros trazidos para a realidade, e aí você vê que há uma discrepância muito grande, o crente não tem coragem de questionar, como eu já falei em outro vídeo, porque no dia em que esse crente questiona a sua fé, questiona a sua divindade, seu Deus, o seu Todo-Poderoso, quando ela começa a questionar essas coisas, ela certamente estará no caminho do ceticismo, estará realmente muito perto de se tornar uma pessoa ateia. Então a religião, gente, para simplificar, para não ficar muito longo o vídeo, a religião ela tem esse poderio, você está entendendo? De tornar as pessoas idiotizadas, as pessoas imbecilizadas, pessoas que são adultas, mas se tornam como crianças, se comportam como crianças, que são levadas pelos marmanjos, pelos charlatães, pelos falsários, pelos vigaristas, faz você acreditar em coisas que não têm o menor sentido. Porque, veja só, analise comigo. Quando eu pergunto para uma pessoa que está mais ou menos na minha idade, 50 anos, essa é a minha idade, eu já estou completando meio século.
cada vez mais perto da cova, cada vez mais perto da sepultura, né? Não vejo vantagem nenhuma em chegar mais longe. Mas tudo bem, não é sobre isso que a gente está tratando. Tá, 50 anos. Aí eu pergunto para uma pessoa de 50 anos se essa pessoa acredita em Papai Noel. E ela diz: sim, eu acredito, Papai Noel é realmente um personagem real que todos os anos, em dezembro, ele aparece, ele leva brinquedos para as crianças carentes, ele desce por uma chaminé e começa a citar o enredo, né, envolvendo esse personagem Papai Noel. Como é que você acha que eu vou me sentir? Como é que você se sente quando você faz esse tipo de pergunta para uma pessoa que já é um pai, que já é um avô, uma pessoa madura, uma pessoa com 50 anos não é mais uma criança. Não é mais uma criança. Mas quando você faz esse tipo de pergunta e essa pessoa acredita e defende e diz que acredita assim, como é que você reage? Qual é o impacto que isso te causa? Com certeza você vai ficar meio, né? Nossa, esse camarada é, né? Claro, embora você não fale por uma questão de educação, de respeito e tal, mas consigo mesmo você pensa, né? Esse cara é um perfeito idiota, esse cara é um imbecil, como é que pode ele acreditar depois de ter essa idade, 50 anos de idade, já um vozão, né? Um tiozão, acreditar em Papai Noel? Tá, aí você pergunta, você acredita em mula sem cabeça? Ah, acredito sim. Acredito, porque a mula sem cabeça é realmente... Você acredita em Curupira? Também acredito em Curupira. Você acredita em lobisomem? Não, acredito. Você sabe que o povo do interior, principalmente do Nordeste, eles são alimentados com muitas lendas, né? São muitas e muitas lendas. Curupira, Saci Pererê, não, Curupira, a mãe da mata, deixa eu ver o que é mais, lobisomem, tem muitas lendas, muitas superstições que são ensinadas de pai para filho, de filho para, né, de pai para netos, né, de avós para netos. Principalmente são lendas do campo, lendas das matas, né? Aqui, por exemplo, na região do Amazonas tem muitas lendas do boto que se torna um homem, que tem um dia no ano em que no luar ele se torna homem, e ele sai das águas e ele tem um caso, tem uma relação com as moças, com as meninas, e acaba engravidando e tal. São muitas lendas, são muitas lendas. Até se parece com a lenda lá do pombo tarado, né? Que pegou a menina lá de 14 anos e engravidou ela, né? Então tem muitas lendas. E todas essas lendas, quando a gente questiona pessoas com uma idade de 30 anos para cima, e essas pessoas defendem essas lendas, é um absurdo. A gente se assusta. Não acredito. Eu não acredito que esse camarada ele acredita nisso, rapaz. Como é que pode? Pois bem, para não ficar muito prolixo, para não se afastar muito da base aqui do nosso argumento, é isso. Qual é a diferença de uma pessoa que acredita nessas lendas, nesses folclores, nessas superstições, para alguém que acredita e não são poucas pessoas, são muitas pessoas que acreditam que
um certo judeu de 33 anos andou sobre as águas, desafiando as leis da física, que depois ele foi, depois de morto, ser sepultado 3 dias, ele ressuscitou e subiu uma elevação nas nuvens dos céus. Qual é a diferença de você acreditar na mula sem cabeça, no folclore, nas lendas da mula sem cabeça, para alguém que acredita em que uma mula falou, a mula de Balaão falou? Qual é a diferença? A diferença é que a mula de Balaão tinha cabeça e a mula sem cabeça, pronto, tá claro, né? Não tinha cabeça. Mas na verdade, vamos usar um trocadilho. A mula sem cabeça, né? Na verdade, ela está mais parecida com o crente, que é uma pessoa que pode ser adulta, mas fica sem cabeça para raciocinar de forma lógica, de forma racional, né? O crente é que se parece mais um mula sem cabeça. É o crente que é o mula sem cabeça, porque acredita nesses contos mitológicos, nesses contos lendários, nesses contos mitológicos, né? Nessas fábulas, vamos dizer. Acredita na mula sem cabeça, que existe, e conta para os filhos: olha, meu filho, cuidado com a mula sem cabeça. Eu me lembro, por exemplo, gente, quando eu era criança, muito bebê, eu tinha talvez 7 anos, 5, 6, 7 anos, entre 5 a 7 anos, eu me lembro disso. Se tiver algum parente meu me assistindo, que é dessa geração, que é dessa época, vai saber do que eu estou falando. E os meus avós, que eu fui criado com os meus avós, eles tinham um cão, um cachorro, chamado João do Live, né? João do Live. Olha o nome do cachorro, né? Pois é, e esse cachorro era muito querido da família, era muito aquele cachorro assim, sabe, parceiro, que saía de casa todos os dias com meus avós, com meu avô, com a minha avó, e ia para a roça e voltava, enfim. E chegou um dia que esse João do Live, esse cachorro, ele veio a morrer devido à velhice, né? Devido à velhice. Já chegou o seu tempo e ele morreu. E então, gente, depois que esse cachorro morreu, suscitaram lá na região um conto, né? Uma fábula de que alguém tinha visto esse cachorro andando na estrada, geralmente nos horários assim entre 6 horas, 7 horas da noite, naquela região dali onde ficava a casa dos meus avós, e passando ali pelo terreno da roça, era ali aquele trajeto que era muito comum, todos os dias os meus avós faziam com esse cachorro, com esse cão. E diz aí que muita gente diz que viu esse cachorro, e alguém dizia para mim, a minha avó me dizia: cuidado, olha o João do Live, o João do Live vai aparecer para você, meu filho. E eu ficava acreditando naquilo. Por quê? Por que eu acreditava? Porque era minha avó que falava, e eu era só uma criança, eu não tinha certeza de nada, eu não tinha uma mentalidade racional para entender que isso não passava de uma superstição, de uma crença. E você sabe que o religioso, ele tem muitas crenças na cabeça. O religioso, ele tem muitas crenças. Quando você pensa que conversar com o religioso é algo grande, é algo edificante, é algo que vai te trazer uma lucidez muito boa,
você se engana. Você se engana. Porque o religioso, ele tem muitas superstições na cabeça. Ele acredita em coisas que nem ele mesmo tem certeza. Ele não tem provas de nada. Mas ele acredita. Ele defende aquilo. Ele defende aquilo. Simplesmente porque ele ouviu falar, ele ouviu alguém dizer, né? Porque o religioso, ele é muito assim. Ele acredita muito no que se diz por aí. E principalmente o que diz a Bíblia, para ele é uma verdade absoluta. Então, quando se trata de uma pessoa que é levada por esse tipo de crenças, aí, meu amigo, a pessoa realmente, ela é uma pessoa mesmo adulta, mesmo uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, uma pessoa amiga. Mas quando se trata do contexto religioso, ela se torna uma pessoa idiotizada, uma pessoa imbecilizada, que ela acredita nessas tolices, nesses contos, nessas merdas que se falam por aí. E para finalizar esse conto do cachorro da minha família lá, hoje eu sei que não tinha a menor possibilidade do tal João do Livro aparecer para alguém. Não tinha a menor possibilidade. Isso hoje, com a minha idade, 50 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, sei que isso não passava de um conto, de uma superstição, de crenças. Só isso. Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo depois de muito investigar os contos da Bíblia, depois de fazer vários testes, de eu poder constatar que tudo que se conta na Bíblia são apenas contos, fábulas, linguagens folclóricas, linguagens que foram extraídas de tradições, de culturas, superstições, fábulas, mitos, lendas, plágios. Você entendeu? É isso o que é a Bíblia. Então, quer ser um perfeito idiota? Quer ser um perfeito imbecil? Passe a acreditar nesse livro aqui. Quando você faz isso, por mais que você seja uma pessoa do bem, uma pessoa educada, uma pessoa generosa, honesta, bondosa, você se torna uma pessoa idiotizada, imbecilizada, infantilizada, uma demente. Você passa a acreditar, você é obrigado a acreditar. Porque se você congrega numa igreja, se você carrega uma Bíblia dessa debaixo do braço, se você vai para a igreja todos os domingos, os dias de cultos, Santa Ceia, culto do dizimista, culto disso, culto daquilo, e você, porventura, disser para alguém que você não acredita em certas coisas que estão aqui, você vai realmente, você vai sofrer. Você vai sofrer porque as pessoas vão começar a te massacrar. Vão começar a te massacrar. E essa foi uma das questões, dos pontos que me levaram a chegar aonde cheguei. Ou seja, a questão do meu investigar, meu senso investigativo, meu senso crítico, quando eu comecei a perguntar para os meus líderes, para os pastores, para os amigos religiosos da minha época, quando eu perguntava certas coisas para eles, eu percebia que eles desconversavam,
ou porque não sabiam a verdade, ou porque sabiam, mas não queriam me dizer. Porque sabe, né, que quando a pessoa sabe o que é a Bíblia, o que são os contos, e ela não abre isso como, né, uma declaração, alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem aí por trás. Ou é porque ela vive disso, ela se vale disso para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, para poder arrancar recursos, que é fácil arrancar dinheiro de quem não tem certeza de nada, de quem acredita em tudo, em fábulas, em mitos, em plágios, em superstições, em lendas, em folclores, né? É muito fácil. Então, quando eu comecei a investigar, e aí eu comecei a ver que não tinha o menor sentido. Por exemplo, eu vivi no meio religioso mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Em nenhum momento eu parei para ler 1 de Samuel, capítulo 15 e verso 3. Nunca parei para ler esse texto. 1 de Samuel 15, verso 3. Nunca parei para ler. Eu nunca consegui enxergar que Deus, o Deus de amor, de João 3,16, o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus, pois é, o Deus da primeira carta de João, que diz: aquele que não conhece Deus, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pois é, esse Deus foi o mesmo que mandou em 1 de Samuel, capítulo 3, capítulo 15, verso 3, o rei Saul executar toda aquela população, aquele povo dos amalequitas, inclusive matando crianças de peito, crianças de colo, crianças que estavam sendo amamentadas, recém-nascidas, mulheres grávidas, idosos, os mais diferenciados tipos de idosos, com suas doenças, com seus problemas de velhice, que você possa imaginar. Matar também a animais, exterminar todo mundo, uma verdadeira barbárie, uma verdadeira chacina, uma verdadeira barbárie ali, sem dó e nem piedade, não podia trazer ninguém. Isso foi uma ordem de Deus, ao rei Saul. Então eu passei mais de 20 anos, eu nunca li esse texto, eu nunca me deparei com esse texto para ver, né, os absurdos contidos nesse texto. Nunca parei para ver. Assim como hoje tem muitos e muitos milhares de crentes que nunca pararam para ver esse texto, que nunca seus pastores, professores de escola dominicais, nunca pararam para mostrar a eles esse tipo de texto que tem na Bíblia. Somente depois que eu me tornei um ateu, um cético, acompanhando os produtores de conteúdos aqui do YouTube, foi que eu fui ver esses absurdos, que cada vez mais realmente me tornou um ateu de verdade. Você está vendo aí como é que é a coisa? Pois é, então o crente, ele não consegue enxergar essas coisas. E esse trabalho que os ateus estão fazendo aqui no YouTube é um trabalho belíssimo. Eu parabenizo a todos os produtores de conteúdos aqui do YouTube, aos céticos, aos racionalistas, aos ateus, a pessoas do bem, que embora a gente não tenha um elo, uma intimidade, que a gente não se fale, que a gente não tenha
relacionamento estreito, mas eu assisto todos os dias muitos vídeos de muitos ateus produtores de conteúdos céticos aqui no YouTube. Assim como você que até agora está nos assistindo, se você achou interessante o conteúdo de hoje, eu quero pedir para você nos apoiar com o like, coloque seus comentários aí, suas opiniões, a sua opinião nos comentários desse vídeo, para acrescentar mais, para enriquecer esse conteúdo, para que outras pessoas possam também assistir e se tornar uma pessoa racional, se desintoxicar dessa imbecilidade que a religião causa na mente das pessoas, se desintoxicar, né, dessa idiotização que a religião causa na vida das pessoas, essa infantilização que a religião faz com as pessoas que passam a acreditar nas coisas que estão na Bíblia, nas coisas que são faladas por religiosos, por líderes religiosos, dentro de igrejas, fora de igrejas, em rádios, em televisão, até mesmo nas redes sociais, tá certo? Então, meu muitíssimo obrigado por você nos acompanhar até aqui, tá certo? Fique atento, certamente nós vamos trazer um novo vídeo aí muito bom, cada vez melhor. É isso, eu fico por aqui esperando ver você no próximo vídeo. Um abraço.